Jesus. Vamos para o Salmo 63. Ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água, para ver a Tua fortaleza e a Tua glória, como te vi no santuário. Porque a Tua benignidade é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvarão. Assim eu te bendirei enquanto viver. Em teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma se fartará como de tutano e de gordura, e a minha boca te louvará com alegres lábios. Quando me lembrar de ti na minha cama e meditar em ti nas vigílias da noite, porque tu tens sido o meu auxílio. Jubiloso cantarei, refugiado à sombra das tuas asas. A minha alma te segue de perto, a tua destra me sustenta. Mas aqueles que procuram a minha vida para a destruírem, irão para as profundezas da terra. Cairão a espada, serão uma ração para as raposas. Mas o rei se regozijará em Deus. Qualquer que por ele jurar se gloriará, porque se tapará a boca dos que falam mentiras. Palavra de Deus. Glória a Deus. Tome assento adorando o Senhor, que o Senhor seja com todos nós. Irmã Selma, fica sobre os pés, irmã Selma Ferreira, diaconisa do Senhor, passou uma temporada nos Estados Unidos, uns 3 meses, não foi, irmã Selma? 4, glória a Deus, e hoje nós temos a alegria de recebê-la de volta para a nossa nação e para a família Formosa. Que diremos a ela? Seja bem-vinda à família Formosa. Jesus te ama. Glória a Deus. Glória a Deus. Muito bem-vinda. Ao ser abraçada, tome assento. Meus irmãos, o salmista Davi, ele escreve esse salmo anelando pela presença de Deus. Poderíamos colocar outro cabeçalho. O cabeçalho foi colocado pelos maçoretas, quando houve toda aquela divisão da Bíblia para nos ajudar a entender, etc. E poderíamos colocar: Davi anela pela presença de Deus e não abre mão de andar na presença de Deus. Ele não está só anelando, mas ele está andando. Com tudo que ele está falando aqui, ele está na presença de Deus. Ele está revelando que para nós não perdermos esta presença, nós temos que ser avivados. Por isso nós vamos falar um pouco nesta noite sobre o avivamento na vida pessoal. Vamos relembrar algumas coisas e aprender outras com a palavra de Deus. A presença do Espírito Santo é uma realidade em todos os dias da vida de um crente avivado. E eu digo a presença do Espírito Santo, mesmo que não a sintamos. Porque tem momentos na vida que você tem a presença, mas não sente. E a prova de que você tem a presença é que mesmo não sentindo, você não tem vontade de deixar Deus. Você de todo jeito vai para a presença dEle, vai para a casa dEle. Você cumpre um ritual de adoração a Ele. Mesmo sabendo de tudo, igual Paulo e Silas tinham apanhado, estavam doloridos, e aproximadamente meia-noite, resolveram contrariar
e começaram a orar e cantar louvores. Certamente, eles reagiram tendo a presença. Davi, ele esteve na caverna de Adulão em desespero. Por isso o Salmo 142, 7, salvo engano, diz que Davi orou ao Senhor dizendo: tira a minha alma da prisão, para que eu louve o teu nome. Quando a gente tem Deus, ainda que a gente se sinta na prisão, e que o nosso louvor não está querendo sair, a gente ora a Deus, porque quer mesmo assim louvar o Senhor. Então, nós temos que entender algumas coisas. Não pode haver igreja local avivada sem que os membros, experimente o verdadeiro avivamento em suas vidas individual. O avivamento coletivo começa comigo, começa com você, para acontecer em nós. E isso é fato. Esse avivamento se revela em todos os lugares. Quando eu tenho, esse avivamento se revela. Ele se revela em todos os lugares onde eu vou, onde eu passo, onde eu estiver. No cotidiano. Estou trabalhando e o avivamento se revela na minha vida. Estou atendendo alguém? Também. Estou na escola? Também. Estou num banco de faculdade, muita gente falando muita coisa. O avivamento também. Nós somos pessoas chamadas para resplandecer no meio de uma geração perversa e corrupta, corrompida. E nós devemos brilhar a luz de Cristo no meio desse povo, no meio dessa geração. Por isso Timóteo recebe um conselho de Paulo, o jovem Timóteo, o filho de Paulo na fé, o discípulo de Paulo. Paulo, entre outras palavras, diz a ele, 1 Timóteo 4,12, ninguém despreze a tua mocidade, mas sê o exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Paulo diz que Timóteo tem que ser exemplo onde ele estiver. E que ninguém despreze a sua mocidade. Não é que ele tinha que chegar para as pessoas e obrigá-las a reconhecer quem ele era. Não. Ele tinha que viver uma vida como exemplo, de tal maneira que ninguém consiga, ou viesse a conseguir, desprezar a mocidade de Timóteo. Ao contrário, deveriam olhar e dizer, este é um servo de Deus. Deus quer aparecer para a terra. No momento de aumento de ateísmo, no momento em que o número de ateus está se multiplicando, Deus quer aparecer. No momento em que muitos estão abandonando trilhos, Deus quer aparecer. E Ele quer aparecer na terra a partir da sua vida, a partir da minha vida. Ele quer ser visto. Nós estamos diante de um fato terrível. Charlie Kirk, ele foi morto, assassinado de uma forma brutal, terrível. E pessoas comemorando a morte como foi, outras dizendo que a esposa também e os filhos deveriam ser mortos. Isso revela algumas coisas. Primeiro, o quanto a igreja tem falhado. Porque essas coisas, elas estão aparecendo de tempos para cá. Revela outra coisa, o quanto a humanidade está perdida.
Ninguém em sã consciência comemora a morte de ninguém, ainda mais uma morte brutal. Quando eu vi Saddam Hussein morrer enforcado, tem os vídeos, né? Eu não tive prazer. E olha que foi um déspota para o seu tempo, mas eu queria que ele fosse salvo. E não estou falando de um homem bom, estou falando do Espírito quando está em nós. Porque ninguém presta sem Deus. Então, meus irmãos, como alguém pode comemorar um homem digno? Um homem que pregava a paz, pregava o amor, fazia debates públicos, enfrentando xingamentos e tudo, e não revidava, mas falava as verdades. Ele era um Estevão para esse tempo. Não recuou, falava do amor de Deus, né? De uma maneira tão especial. Mas tem um outro lado para nós observarmos. Calaram a voz de Charlie Kirk, mas Charlie Kirk levantou muitas vozes. Calaram a voz ao vivo dele, mas a voz dele está chegando no mundo inteiro com seus vídeos, suas colocações, suas respostas que ele dava. Como que eu faço para o meu casamento ser bom? Como eu faço para ser um jovem abençoado? As respostas estão indo no mundo inteiro. Ninguém consegue calar um homem de Deus. E outros Charles Kirk estão sendo levantados. Outros estão tendo coragem. Outros estão tendo ousadia. A esposa dele disse: ele está onde ele mais desejou estar. Ele está ao lado do seu Salvador. Aleluia! Um homem bom. A esposa testemunhou: ninguém me amou como ele me amou. Um marido presente, um pai querido. E como alguém pode comemorar isso? Como esse mundo está mal, ao invés de você odiar os que odeiam, Deus quer que você se encha do Espírito Santo. Porque Deus quer salvar aqueles que odeiam. Certamente Charlie Kirk queria que estes fossem alcançados e salvos. Como Estevão queria que os seus algozes fossem salvos. A igreja cheia do Espírito Santo não vai odiar, ela vai se levantar e vai orar com mais graça, para que essas vidas sejam convertidas, sejam salvas, sejam libertas. Não estou falando que é fácil, por isso precisamos de avivamento. Precisamos que o Espírito do Senhor Deus se apodere de nós. E é preciso nos levantar para Deus. Quando nós olhamos para este salmista, o salmista Davi, a sua história vai nos revelar que lá na frente ele vai perder esse avivamento, ele vai deixar o trilho. Mas durante esse tempo que ele está escrevendo o salmo e o tempo que ele viveu com Deus, ele foi exemplo para a gente seguir. Assim como ele é exemplo para nós não cairmos nos enganos e erros que ele caiu. Por isso, os avivamentos precisam de ortodoxia, ortopraxia e ortopatia, como já foi dito aqui. O avivamento na vida do salmista, ele tinha uma busca sincera. Você quer avivamento? Se não tiver sinceridade na busca, ele nunca virá. Porque só Deus pode derramar avivamento. Só Deus pode dar avivamento. E Ele só dará a nós quando o coração clamar inteiramente. Eu quero avivamento. Eu quero sair do comodismo. Eu quero deixar esse meio termo, esse banho-maria. Eu quero mergulhar. Eu quero reacender a chama que uma vez o Senhor reacendeu. Acendeu. Por isso o versículo 1, ele diz: ó Deus, Tu és o meu Deus.
A busca sincera. De madrugada te buscarei, a minha alma tem sede de ti, a minha carne te deseja muito, em uma terra seca e cansada, onde não há água. Eu estou sedento, eu estou desejoso, eu preciso. Eu estou numa terra seca, num ambiente de sequidão. Eu preciso, eu anelo, eu desejo a tua presença. Labassudai, mesmo diante de processos difíceis, ele desejava com entusiasmo a presença de Deus. O que falta em nós muitas vezes é o entusiasmo. Ao invés de chegarmos alegres na igreja, chegamos dizendo: estamos cansados. Eu vim porque não é prazer. Quando é prazer, a gente fala diferente. Eu não podia perder esse culto por nada. Estou cansado, mas eu não podia perder o culto. Eu estou aqui. Nós temos que achar esse prazer. Porque o prazer, irmãos, enquanto o prazer de ter Deus não for maior que o prazer de pecar na sua vida, na minha vida, nós não nos alegraremos em Deus. Porque a carne, ela tem prazer em pecar, ela tem prazer em vingar, ela tem prazer em traições e adultérios. A carne, ela tem prazer em zombar, em pisar, em criticar. Ela tem prazer, ela sente o prazer em fazer. Enquanto Jesus não for um prazer maior do que essas coisas, não seremos libertos, não seremos avivados. Jesus tem que ser o prazer da sua alma, Jesus tem que ser o prazer da minha alma, Jesus tem que ser a alegria da minha alma. Rábia Surai. Ainda que ele vivesse em um período de sequidão e cansaço na carne, sua alma tinha sede de Deus. A diferença, queridos, não é o quanto você está cansado, é o quanto você está voltado para Deus. Porque os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como que de águias. Correrão e não se cansarão, caminharão, não se fatigarão. Há um renovo quando a gente se volta inteiramente ao prazer de adorar, ao prazer de estar na casa, ao prazer de dizer: eu vim adorar, eu vim para o culto, eu estou no culto, graças a Deus. Outra coisa do avivamento na vida do salmista, ele vivia contemplando e bendizendo ao Senhor. A palavra contemplar é olhar com carinho, com admiração, com reconhecimentos profundos. O salmista contemplava. Será que ele estava vendo Deus? Não. Mas ele estava contemplando. Ele é grande, Ele é glorioso, Ele é tremendo. O salmista Davi, ele ensina muito a nós sobre contemplação de Deus. Porque quando ele está no Salmo 29, e ele está debaixo de um dilúvio de tempestade, os cedros estão sendo quebrados, despedaçados, raios descendo, animais parindo fora da época, tanto terror, e ele está contemplando o poder de Deus. E ele contempla tanto que ele fala: a tua voz é como a voz de muitas águas. A tua voz separa labaredas de fogo. A tua voz quebra, despedaça o cedro. Faz parir as servas, a tua voz é majestosa. Ele está contemplando no meio do horror, no meio do terror. Ele olha para o céu e diz: tu presides sobre todos os dilúvios. Contemplar, admirar. E ele contempla
e fica bendizendo o Senhor. Você entende isso? Salmo 63, o versículo 2, ele diz: para ver a tua fortaleza e a tua glória, como te vi no santuário. Contemplação. Esse contato glorioso com Deus gera na alma do ser humano o reconhecimento da benignidade divina. Versículos 3 e 4 ele diz: porque a tua benignidade é melhor do que a vida. Meu Deus do céu. É isso que nós dizíamos quando novos convertidos. Senhor, a tua presença é maior que a vida. A tua presença é maior que a morte. Senhor, eu prefiro isso do que aquilo. Senhor, eu prefiro estar na tua presença. Senhor, eu escolho a tua presença. Por isso ele diz, nos versículos 3 e 4, porque a tua benignidade é melhor do que a vida, os meus lábios te louvarão. Assim eu te bendirei enquanto viver, em teu nome levantarei as minhas mãos. Está falando de cansaço, mas está levantando as mãos. Ele está falando de cansaço, mas ele está dizendo de perseverar. Orabasurai, aleluia. A disposição da alma em contemplar a glória do Senhor e bendizê-lo por toda a vida, a disposição do salmista é admirável. É possível viver essa realidade espiritual diante de um contexto completamente oposto à presença de Deus. É uma questão de escolha. O culto está pesado, mas eu vou adorar. Eu vou exaltar Ele, eu não preciso de sentir para saber que Ele merece ser adorado, Ele merece ser glorificado, não interessa, eu vou ser instrumento para aquecer esse culto em adoração. Somente um verdadeiro avivamento espiritual na vida do crente é capaz de fazer isso. Consciência, nós temos que ter a consciência que o avivamento nos dá. Quando esse avivamento nos der consciência, nosso prazer vai mudar. Nós não teremos prazer tanto em descansar, quanto teremos prazer em estar na casa de Deus. Quero uma prova prática. Quantos aqui gostam de jogar bola ou já gostaram muito de jogar bola? Cansaço. Aí falava assim, lá no campinho fulano de tal. Quando você imaginava o campinho, o cansaço sumia. Sim ou não, por favor? Quando Deus for o prazer da nossa alma, quando falar culto, a gente organiza tudo, já imagina o culto, o louvor, a adoração, e aí a gente antecipa tudo, organiza tudo, porque quer estar no culto. Tem pessoas que têm outros prazeres, né? Você pode fazer essas comparações com seus outros prazeres. O salmista revela, Deus é o nosso auxílio. Quando você contempla, quando você se rende, quando você se dá, quando você se ocupa com Deus, você vê nele o auxílio, o socorro, o cuidado. Você, por mais que a sua mente te convença por A mais B, dentro de uma razão, que Deus não vai te socorrer, você abre a boca e diz, Ele é o meu auxílio. Será que alguém está entendendo isso? O salmista afirma que a sua alma se fartará com a presença de Deus, e sua boca louvará ao Senhor da vida. Versículo 5. A minha alma se fartará como de tutano e de gordura, e a minha boca te louvará com alegria nos lábios, com alegres lábios.
Tutano é a energia do corpo, é a força do corpo. A gordura é a energia do corpo, é a força do corpo. Sabia que nós temos células, não sei se é a sudorípara, já esqueci, já estudei biologia há muitos anos, mas nós temos uma reserva de células no corpo, que você, geralmente, quando está usando, você não usou, não sei se é 10% dela. Sei que quando você, mesmo cansado, mesmo isso ou aquilo, você tem uma reação de fugir, de escapar, você produz muito mais energia ainda, mesmo pensando que está exaurido e que não tem mais jeito. Quem aqui já teve corrida de vaca? Parabéns, eu também. Você está cansado, aí você olha para as vacas, irmão, que cansaço o quê? Eu pulei certas cercas que no normal jamais pularia. Eu passei entre um arame e outro, irmão, só cabia eu. Eu passei assim, ó, sem encostar. Porque essas células estão em nós. Alegre, irmão, abre o seu semblante. Será que Deus não pode mais te alegrar? Será que Ele não pode mais ter alegria? Que faz a diferença. Esse é o resultado da busca e da contemplação ao Senhor. Lembrar de Deus e meditar em sua palavra é a garantia de auxílio, júbilo e segurança. Veja os versículos 6 a 8. Quando me lembrar de ti na minha cama e meditar em ti nas vigílias da noite, porque tu tens sido o meu auxílio. Jubiloso cantarei, refugiado à sombra das tuas asas. A minha alma te segue de perto e a tua destra me sustenta. Deus é o nosso auxílio, nosso refúgio e a nossa fortaleza. Você consegue contemplar, entender isso? Um verdadeiro avivamento pessoal promove a bênção da segurança divina na vida do crente. Segurança. Ter Deus faz a minha alma não reclinar e desistir, porque Ele é a diferença. Se eu tenho o que eu preciso. Mesmo não tendo o que eu preciso ver, eu tenho o que eu preciso crer. Na Bíblia de Estudo de Aplicação Pessoal tem um comentário assim: se você está sozinho ou sedento de alguma coisa em sua vida, lembre-se da oração de Davi. Somente Deus é capaz de atender seus anseios mais profundos. Vou repetir o final: somente Deus é capaz de atender os seus anseios mais profundos. Na Bíblia de Estudo Pentecostal está escrito: tenho de fato profunda sede de Deus e da sua presença na minha vida? Ou vivo mais ocupado com as coisas seculares e passatempos mundanos, enquanto que a oração, a leitura bíblica, a profunda fome e sede de Deus e da sua justiça tem pouco lugar ou interesse na minha vida? Tem gente que quer ser abastecido na igreja e sai da igreja, não olha para a Bíblia, não lê a Bíblia, não tem momentos de oração, não tem dias de consagração e volta dizendo: Deus, por que eu estou assim? Sim, Salmo 46:1, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. A Bíblia de Aplicação Pessoal ainda diz: durante noites insones e desconfortáveis, Davi pensava em Deus. Em vez de contar carneirinhos, ele meditava sobre o seu pastor. Ele revia todas as maneiras como Deus o ajudara e saudava o novo dia com cânticos de louvor.
O que nós estamos fazendo para dormir hoje é descobrir táticas. Fiquei sabendo, se respirar fundo e prender a respiração e soltar de novo, você dorme logo. Se fizer isso, você dorme logo. Querido, vai orar. Ore até Deus te dar o sono. Esse é o método do avivado. E outra coisa, meu irmão, é melhor dormir de joelhos, falando com Deus, do que ir para a cama e se deitar distante de Deus. Entendeu isso ou não? Então, o avivamento na vida pessoal é necessário. Você é que faz isso acontecer quando diz respeito à parte que lhe cabe. E Deus, vendo isso, o prazer dele é avivar, o prazer dele é encher, o prazer dele é te dar a graça necessária. Então vamos falar agora do avivamento espiritual do crente, reservando uma agenda de piedade. O que eu disse? Uma vez mais. Há elementos imprescindíveis para que a vida do crente seja poderosamente avivada. Ao longo das Escrituras e da história da igreja, encontramos como modelo espiritual para o crente, principalmente, entre outras, duas importantíssimas coisas. Primeiro, a prática da oração. Segundo, a leitura devocional das Escrituras. As Escrituras são vivas. Deixa eu te falar, levanta a sua Bíblia aí. Essa Bíblia aí, as escritas são vivas. Essa palavra aí, quando você lê, ela pode saltar para dentro de você. Ela pode te purificar, lavar, limpar, santificar, fortalecer, avivar. O crente deve reservar um tempo ao longo do dia para cultivar a vida devocional e estreitar a comunhão com Deus. A comunhão, ela tem que ser alimentada. Se você quer ter uma boa amizade com alguém, você tem que ter diálogo, convivência, começar a descobrir o que o outro gosta, o que não gosta, e isso a gente tem na prática da oração e na leitura devocional da palavra. Toda vez que você abre o livro, bem disse outros tantos irmãos, você abre na presença do autor. O autor está contigo e o autor tem todo o prazer em querer que você entenda o que lê. Por isso Deus levou Filipe ao eunuco. E a pergunta de Filipe ao eunuco é: entendes o que lês? Deus teleportou ele, pôs ele ao lado da carruagem, para fazer uma pergunta que está em Deus. Não é o Filipe que queria saber disso. Deus queria saber: você está entendendo o que está lendo? Como que eu vou entender se alguém não me explicar? E Filipe discorreu o texto de Isaías para ele. Ao término, tendo entendido, ele disse: ali as águas, o que me impede de ser batizado? Ele disse: nada. Foi lá e batizou o eunuco, que voltou salvo para a África. Então, olha o que Daniel 6, versículo 10 diz: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém,
e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Se ele fazia isso é porque ele leu as Escrituras, e as Escrituras disseram que se ele fizesse essa oração voltada para Jerusalém, para o templo, Deus ouviria. Ele estava debaixo de uma lei que dizia que se ele fizesse isso, ele seria morto, lançado à cova dos leões. Ele fez a si mesmo. Porque quando a gente tem prazer em Deus, a vida não vale tanto quanto vale ser fiel até a morte. Salmo 55, 17. De tarde e de manhã e ao meio-dia orarei e clamarei, e Ele ouvirá a minha voz. O crente tem que ter esse tempo para ter comunhão com Deus. A pergunta é: você tem tido esse tempo de comunhão com Deus? Quanto mais nos achegarmos a Deus, mais discernimento teremos. Mais de Deus terá em nós. Quem se aproxima de Deus, traz de Deus para si. Então, a prática da oração. Exemplos de homens que desenvolveram o hábito de oração, além dos que eu disse. Davi, nós lemos no Salmo 55 que orava 3 vezes ao dia. Daniel orava 3 vezes. Jesus, o nosso maior modelo de oração, orava intensamente no dia. Se Jesus orava, será que eu preciso orar? Esse coração amargurado é falta de oração. Essa falta de desejo de estar na casa de Deus é falta de oração. Mas Deus sabe os problemas que eu tenho, sim, e sabe o quanto você está longe, porque era para ter o prazer de mesmo assim vir e estar na casa de Deus e adorá-lo. Entenderam ou não? Lucas 5,16 diz sobre Jesus: porém, ele retirava-se para os desertos e ali orava. E ele ia orar mesmo, ele não ia fazer uma exposição de si. Ele não ia fazer como os fariseus, que orava só para serem vistos. Não, ele ia para os lugares secretos. Ele precisava da orientação do Pai. Ele precisava de graça dos céus. Quando um obreiro falta da oração e não faz questão de repor, é porque essa fome não está nele mais. Nós temos que ter o prazer de buscar o Senhor. Esse exercício diário de oração é um instrumento maravilhoso para desenvolver uma vida espiritualmente avivada. Na Bíblia nós temos tantas lições de tantos que venceram muitas batalhas, grandes batalhas, porque viveram na prática de oração, porque oraram ao Senhor, e orando fitaram os olhos nesse Deus, contemplando o Deus da resposta. Rakamassai, quantos entraram para jejuns e orações, clamando ao Deus que lhe desse ouvidos, e Deus dos céus respondeu. As orações dos santos serão derramadas na terra no período da grande tribulação, e haverão trovões, relâmpagos e trovoadas, porque são orações vivas. A oração, ela tem um poder de eternidade, ela dura, ela não morre, ela está viva. O que você orou ao Senhor está vivo diante de Deus. Vamos mandar mais palavras. Aleluia. A leitura bíblica devocional da Bíblia. O crente avivado deve ler e estudar a Bíblia. Deve ser curioso.
não deve ser levado por ventos de doutrinas. Alguém chega e diz que havia um povo além de Adão e Eva, aí alguém acredita. Aí chega e diz que porque a Lilith teve um envolvimento com Eva, e por isso nasceram os filhos de não sei, acredita. Descobriram uma coisa nova, que, irmãos, leia a Bíblia. Quem se volta para a palavra, Deus não deixa enganar, a unção do santo permanece. Mesmo que você não entenda, em toda a leitude que nós temos com a palavra, você não vai aceitar aquilo que não é bíblico, porque o Espírito do Senhor Deus estará em nós como a unção do santo, nos fazendo saber. Alguém entende isso? Então nós devemos, irmãos, entender, absorver e viver os preciosos ensinamentos da palavra. Esse culto é o culto onde você aprende, onde eu aprendo da palavra. A escola bíblica dominical de manhã, no domingo, é onde nós aprendemos com lições maravilhosas, profundas. Temos os textos nas mãos, temos informações, podemos esclarecer dúvidas, podemos trazer nossos filhos e tudo que a escola colocou além do que deveria, todos os lixos que vêm de certos ensinadores que infelizmente eles estão muito mais cheios de ideologias do que com o propósito de serem professores, etc. E você já sabe do assunto. Você traz os seus filhos e as lições bíblicas limpam as mentes, lavam as mentes. Agora concatena, organiza as ideias das crianças, elas vão ver diferente, elas vão entender que o herói é Jesus, que Ele é a solução. Agora, se você demora a trazer para a escola, demora a trazer para as salinhas, quando ouvirem falar de Jesus, elas não vão estar interessadas mais. Quanto mais aproxima, mais de Deus vem. Quanto mais distancia, mais do mundo vem. A palavra tem o poder em si. Devemos portar a espada do Espírito. Essa palavra, ela é a espada do Espírito. A espada é tanto arma de defesa quanto de ataque. Então ela nos guarda, a palavra, ela nos guarda em cima da rocha, inabaláveis. E ela nos dá o poder de repreender o mal. Efésios 6,17 fala sobre isso. A Bíblia, irmãos, nos permite meditar nas coisas de Deus, nas coisas mais profundas que Deus tem para nós. É para você. O que está escrito nessa palavra te dá direções para tudo. Medita no livro desta lei de dia e de noite, cuidando em fazer tudo quanto nele está escrito. Assim te conduzirás bem e farás prosperar o teu caminho. Josué 1:8. A palavra nos tem as respostas. A palavra tem as direções. A palavra me ensina a viver bem. A palavra me ensina a encontrar o prazer da minha alma. Será que amamos a palavra? Salmista, no Salmo 119, que é o Salmo da palavra, versículo 97 diz: ó quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo o dia. Traga a palavra para a sua mente, para o seu coração, guarda ela. E você vai estar diante de situações e a palavra vai borbulhar respostas e direções diante de situações. Versículo 11 do Salmo 119 diz: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Quem guarda a palavra, guarda os pés de escorregar. Quem guarda a palavra, guarda a mente. Cada culto que você perde é um assassinato na sua alma, na sua devoção, na sua fé. Cada culto que você ouve a palavra e procura entender e colocar em prática, é um degrau a mais que subimos aos céus, a comunhão com Deus. Versículo 50 do Salmo 119,
Revela que essa palavra nos consola. Isto é a minha consolação na minha angústia, porque a tua palavra me vivificou. Ela dirige a vida, 105, lâmpada para os meus pés, é a tua palavra e luz para o meu caminho. É ela que mostra o norte, é ela que não nos deixa desviar. Por isso que eu não entendo certas coisas. Por exemplo, se você sai dessa igreja para ir para uma outra igreja melhor que esta, do ponto de vista da palavra, é compreensível. Mas como alguém deixa uma igreja bíblica para ir para uma igreja que não... Eu não entendo isso. Salmo 119, 133, essa palavra ordena a vida pessoal. Ordena os meus passos na tua palavra, e não se apodere de mim iniquidade alguma. Palavra limpa mesmo. Palavra não me deixa sujar. E se sujar, me ensina a limpar imediatamente. Olha o que Elinaldo Renovato, um pastor, um mestre, teólogo da CPAD, das Assembleias de Deus, diz: não pode haver avivamento na vida de uma pessoa que não ora e não busca estar na presença de Deus. Ele também diz: é impossível haver uma vida avivada sem oração. Desconhecido, que nós já citamos isso há muitos anos, né? Muita oração, pouca oração, nenhuma oração. Na Bíblia de Estudo Pentecostal, diz: a palavra de Deus contém os princípios espirituais que nos ajudarão a evitar tristezas, ciladas e tragédias causadas por decisões e escolhas erradas. Portanto, devemos ter em grande estima a sua sabedoria e sermos fiéis aos seus preceitos em todas as circunstâncias da vida. A palavra, se ela diz não faça, não farei, porque a palavra é fiel. Fiel é esta palavra. As disciplinas espirituais cristãs não são, espirituais cristãs são características de um genuíno avivamento. Você tem o seu momento com Deus, você tem suas prioridades com Deus. Queridos, nós herdaremos o céu se permanecermos em Cristo. Então, sua principal prioridade é Cristo e o que se faz tendo Cristo. Agora vamos falar da vida pessoal e familiar do crente avivado, porque existe uma manutenção. Irmão, se tem uma coisa que quer nos roubar de Deus, são famílias que não querem servir a Deus. Quer que viaja, quer que sai daqui, não é o culto, não, mas tudo é igreja para vocês, tudo é isso não sei o quê. Para você, se não for no culto não é crente, para mim, se não for no culto não é crente. Porque crente gosta de culto. Você ausentar por um motivo real, irmão, é quando você não pode nem ir na esquina, quando você não pode viajar. Agora, quando você pode fazer essas coisas, você pode também vir na igreja, ou não? Então, é uma questão de entendimento, e não de arrogância, ignorância e estupidez. Se ajeite para isso, se é que isso é o seu prazer. O problema é que perderam o prazer disso. Perderam a noção do que é isso. Contemplar o Senhor e a sua formosura no santo templo. Então, família é algo muito difícil. E se você não tiver domínio, você também se perde por causa da família. Então você tem que ter graça. Domínio da palavra. E de certa forma abrir mão de muitas coisas. Agora, se você é o sacerdote homem da sua casa,
o que deve abrir mão e o que não deve. Precisa de sabedoria do céu para isso. Precisa de avivamento. A vida pessoal e familiar do crente avivado. Nós já falamos isso em detalhes, mas nós vamos por caminhos aqui. A vida pessoal. O avivamento espiritual traz consequências para a vida pessoal. A palavra de Deus alerta para ter cuidado consigo mesmo. 1 Timóteo, mais uma vez, o versículo 16 do capítulo 4, dessa vez. Paulo diz a Timóteo: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Doutrina aqui é didaquê. Didaquê é um conjunto de normas. Então tenha cuidado com o que a Bíblia fala para você a respeito disso. É o que ele está dizendo. Ele não está dizendo tome cuidado com o que o pastor falou, a pastora falou, ou a mãe, a tia, a sua avó. Não. Tenha cuidado de ti mesmo e da doutrina. Desse conjunto de normas bíblicas para a sua vida. Persevera nessas coisas. Porque fazendo isso te salvarás, tanto a ti mesmo, como aos que te ouvem. Isso aqui é uma missão duríssima para hoje. Duríssima. Você vai chamar a atenção das pessoas, elas te respondem de uma maneira sem educação. E você está chamando para que a pessoa não caia no engano. Elas até te desrespeitam hoje. Para muitos, ser fiel hoje, na verdade, é ser fanático. Só que para a Bíblia, ser fiel ainda continua sendo a mesma coisa. Há uma direção da palavra de Deus para desenvolver aspectos relevantes em nossa vida pessoal. Primeiro aspecto, integridade. Olha o que diz Mateus 5,37. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não. Porque o que passa disso é procedimento maligno. É de procedência maligna. Integridade. O seu sim tem que ser o seu sim. Não diga não para agradar ninguém, se é sim que tem que ser dito. E não diga sim para agradar alguém, se é não que deve ser dito. Você dará conta de si mesmo. Você dará conta da sua salvação. Você dará conta da sua alma. Você não será julgado porque o marido proibiu ou a esposa proibiu. Você será julgado pelas decisões que tomou. Então cuida de ti mesmo e da doutrina. Tiago 2,12. Assim falai e assim procedei, como devendo ser julgados pela lei da liberdade. É sério. A integridade é ser inteiro. É ser total. Não é ser de Deus na igreja e não de Deus quando está fazendo um negócio. Ah, mas o meu negócio exige que se minta, então seu negócio te levará para o inferno. Porque os mentirosos realmente ficarão de fora. Tem que ter integridade. Ah, mas o meu ramo, muda de ramo. Tem que ter integridade. Muitos não aceitaram a fé por causa de certos crentes que estão em certas posições fazendo besteira. Deus vai cobrar isso. Porque a parte dele já foi feita e muito bem feita. Falta a nossa. Então, integridade. Integridade no namoro. Integridade nas palavras que saem das nossas bocas. Integridade no ir e no voltar. Integridade no escuro e no claro. Integridade no banheiro, debaixo da árvore. Integridade. Nós não podemos ser pessoas aqui e outras pessoas ali. Temos que ser inteiros em cada lugar onde tivermos passado. Outra coisa,
Prudência no falar e no agir, então. Olha o que diz Provérbios 25:11. Como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Eclesiastes 3:1 e versículo 7. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Tempo de rasgar e tempo de coser. Tempo de estar calado e tempo de falar. Temos que ter prudência. Temos que saber o que fala. Temos que saber como agir. Temos que agir como Jesus agiria. Temos que tomar a decisão de fazer o que Jesus faria naquilo que estamos vivendo e passando. Esse é o segredo. Pastor, mas eles vão me chamar de bobo. Você está preocupado com o que eles vão falar ou com o dia em que Deus vai te julgar? Desculpas nós teremos para não cumprir a vontade de Deus, assim como teremos justificativas para jamais negar o que Deus pediu para nós. Eu sou cristão, eu não faço. Então, também, cuidado na saúde física e emocional. 3 de João, versículo 2, capítulo 1, mas é tudo um só. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas, e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Cuida da tua saúde, tanto física quanto emocional. Traga paz quando depender de você. Traga comunhão quando depender de você. Traga amor, atenção quando depender de você. Não seja uma pessoa que briga o dia todo, palavras ásperas o dia todo, palavras de acusação o dia todo. Se lave no sangue de Jesus. Seja um agente de docilidades. E aí vem, essa é a parte minha, o cuidado que eu tenho que ter. Cuidado com suas palavras, com seu agir. Seja inteiro, de caráter, de honra. Tem pessoas que têm coragem de mentir para o pastor, irmãos. E eu não digo porque o pastor é mais santo que todo mundo, não é isso, mas o pastor é a representação da figura de Deus para as pessoas. Da pessoa de Deus, é o representante. E aí tem coragem de mentir para o pastor, imagina para os outros. Seja inteiro, seja alguém digno de um avivamento real, que vá permanecer na sua vida. Então, agora a vida com o cônjuge. Uma vida matrimonial pode e deve ser vivida no Espírito de Deus. Tudo na nossa vida pode ser vivido no Espírito de Deus. Os momentos íntimos do casal, no Espírito de Deus, é para Deus tudo puro. As pessoas que contaminam, as pessoas que sujam, por causa da natureza de pecado, Deus aprova. É por isso que a Bíblia manda fazer sexo para os casais e evitar para os solteiros. É pecado fazer sexo antes do casamento. É pecado não ter sexo no casamento, porque você mata as pessoas, destrói pessoas. Então, irmãos, no momento do ato íntimo do casal, pode até falar em língua estranha se quiser, é puro. Foi Deus que deu. Deus está nisso. Por isso ele diz, não negai-vos uns aos outros. Amém? Ou vocês não concordam com isso? Concorda ou não, crente? Certeza? Então, quem é casado, em nome de Jesus, preste atenção nisso. Porque você pode estar matando alguém. A vida com o cônjuge, uma vida avivada, tem como consequência básica, a vida avivada do cônjuge, como cônjuge, o amor e a submissão. Por isso Efésios 5:22
e também 25 a 27. Vós mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor. Vós maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Tem que ter amor, tem que ter sujeição, submissão. Isso é avivamento. Se você olhar, e nós já falamos sobre isso, Efésios 5,18, enchei-vos do Espírito, e você vai ver que a sequência vai falar sobre esta passagem, o casamento, comportamento da mulher, comportamento do marido, comportamento de pai, de mãe, de pais, comportamento de filhos, comportamento de funcionários, patrões. Então tem que ter amor e submissão. Você é de Deus. Se você é de Deus, dentro da sua casa você obedece essas palavras. Porque o segredo de ser de Deus não é estar na igreja, é ser igreja. Só que quando eu sou igreja, eu venho para a igreja, aprendo a ser e vou para fora cumprir, praticar o que eu aprendo. B, a demonstração de carinho e afeto. Provérbios 31, 29. Muitas filhas agiram virtuosamente, mas tu a todas és superior. Cantares 1,16. Eis que és gentil e agradável, ó amado meu, o nosso leito é viçoso. Cantares 4,1. Eis que és formosa, amiga minha, eis que és formosa. Os teus olhos são como os das pombas entre as tuas tranças, e o teu cabelo é como um rebanho de cabras que pastam no monte de Gileade. Tem que ter o lar, era o seu sonho, antes de existir. No meu lar vai ter paz, no meu lar nós serviremos o Senhor, no meu lar nós seremos de Deus. Daqui um pouco tem brigas, desavenças, xingamentos. Tem que ter amor e submissão, e tem que ter a demonstração de carinho e afeto. Wesley pregou aqui domingo, foi abençoado, e ele falou sobre algo. Família é esposo, esposa e filhos. O resto é parente, e é mesmo. Só que aí chega os parentes, e aí desonra o esposo, desonra a esposa. O melhor é para os que chegaram. Família tem que honrar um ao outro, tem que respeitar, tem que ouvir, tem que entender, tem que ter humildade para fazer parte da família. E cumprir o seu papel, cumprir o papel que lhe cabe nessa casa. Às vezes o papel é de marido, às vezes o outro papel é de pai, papel de sacerdote da casa, tem os papéis em casa. Terceiro, C, uma comunicação eficiente e atenta. Provérbios 18, 13 e 20. Responder antes de ouvir é estultícia e vergonha. Já viu? Tem pessoas que quando você vai conversar, não te deixam falar. Vai interrompendo. Não tem diálogo. Aí já vem você. Aí tá vendo, eu sabia. Não deixa falar, não deixa trocar a ideia, o porquê que está falando. Se está falando é porque está pegando, mas não quer ouvir. Mas a Bíblia diz que responder antes de ouvir é estultícia e vergonha. Do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre, dos renovos dos seus lábios se fartará. Uma vida de bênção no lar é consequência de uma vida cheia do Espírito Santo. Tem que ter diálogo nessa casa. E se você não der os ouvidos para ouvir, como haverá um diálogo? Porque diálogo não é monólogo, diálogo é você falar e ouvir. Parece os debates acalorados entre o povo de um lado e o povo do outro, né? Hoje eles estão dizendo extrema direita e extrema esquerda.
É uma invenção justamente para tirar a culpa dos culpados. E aí vai lá para ouvir falar, não, se você está contra o que está ali, eles te expulsam. Não tem diálogo. Não tem uma conversa saudável para se chegar num denominador comum. Ninguém quer ouvir ninguém quer mudar. É uma coisa de doido. E parece que nos casamentos, às vezes, as coisas se repetem. Mas você não quer ouvir o ponto de vista do outro. Você não quer parar para entender por que ele está falando ou ela está falando. E quando falar e tratar alguma coisa, compra o que falou e tratou, para que essa confiança não fique cada vez mais difícil. Estão entendendo o que eu estou falando ou não? Então, meus irmãos, uma vida de bênção no lar é consequência de uma vida cheia do Espírito Santo. Citei Efésios 5, 18 a 21. E não vos embriagueis com vinho, qual a contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando, salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. E aí quando ele diz sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor, versículo 22 começa a doutrinar a casa. É importantíssimo que se obedeça a palavra. Nenhum lar vai subsistir se essa palavra for colocada de lado. O diabo saberá disso e ele vai agir. Tem pessoas que falam, mas era tão bonzinho, olha, o casamento era tão bonito, por que separou? Porque não tinha vida. E tem gente que, se não tiver avivamento, não suporta. Vira as costas e pensa que nunca mais quer saber de família, porque revolta. Agora, nós somos crentes, nós podemos tratar tudo isso e curar tudo isso, porque Jesus é poderoso para sarar, para curar, para libertar, para restaurar, para dar amor no coração que porventura não exista mais. Esse é o grande problema. A vida com os filhos. Um crente avivado dá atenção ao seu relacionamento com os filhos. Cuidados indispensáveis. Primeiro, o afeto. Filipenses 2:2. Completai o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Então, quando se diz mesmo amor, é filhos amando pais e pais amando filhos. É filhos não magoando pais e pais não magoando filhos. Agora tem filho que está magoado com o pai, com a mãe, porque proibiu de ir para a festa. Não, essa mágoa aí tem que ter mesmo. Pobre do pai e da mãe que permite certas festas hoje. Porque muitos filhos foram e não voltaram. Tem que ter o cuidado. Esse afeto tem que ser um afeto protetor, mas não um afeto sufocador. Tem que ter equilíbrio. Tem que ter a liberdade que não ultrapassa limites que leve a sérios problemas depois. É normal namorar e ter uma vida sexual ativa. Normal para o mundo. Se essa pessoa morre assim, ela vai ser condenada. Você quer a sua filha condenada? O seu filho condenado? Não estou falando de igreja, estou falando da palavra. A prática do pecado é uma condenação clara. Agora, Deus é poderoso. Errou, pecou, falhou, confessou, deixou, o perdão é inteiro. O diabo não consegue mais nada com você, porque você se lavou no sangue de Jesus. É uma coisa de levar a sério. Então o afeto,
Segundo, os cuidados espirituais. Você primeiro tem que formar os seus filhos para Deus, para o céu. Ninguém dá glória, não? Formar os filhos para Deus, para o céu. Não é para ser doutor, não é para ser engenheiro, não é para ser rico, não é para ser milionário. Primeiro é para ser de Deus. Ainda que seja médico, seja doutor nisso ou naquilo, pós-graduado, pós-doutorado, seja o que for de grandeza e seja milionário, mas primeiro ele tem que ser de Deus. Tem que ter essa preocupação. Deuteronômio 11, 18 a 21, ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma, atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por testeiras entre os vossos olhos, e ensinai-as a vossos filhos, falando delas assentado em sua casa, e andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te, e escreve-as nos umbrais da tua casa e nas tuas portas, para que se multiplique os vossos dias e os dias dos vossos filhos na terra, que o Senhor jurou a vossos pais dar-lhes, como os dias dos céus sobre a terra. Você vai educar os filhos, para o senhor tudo é Bíblia, para a senhora tudo é Bíblia, e a Bíblia está dizendo que tem que ser mesmo. Para ter temor do Senhor, para ter um norte, para ter uma direção, para que vá bem, para que prospere, para que Deus seja o Deus dessa casa. O hábito do culto doméstico. Meus irmãos, tem família que é difícil demais. Se falar que vai ter um culto doméstico, surge um punhado de coisa para fazer. E as famílias que têm culto doméstico, vai educando os filhos a terem habilidade com a palavra, a ler, a explanar um pequeno texto, a desenvolver, a ter desenvoltura para as coisas espirituais. Culto doméstico. Culto doméstico é a invocação de Deus para aquele lar. É a declaração da família: Deus, Tu és o primeiro nesse lugar, Tu és o principal na nossa casa, vem para o nosso meio. Aí para muitos fazer o culto é perder tempo. Querido, preste atenção em nome de Jesus. Culto é ganhar tempo. Nós temos que sair do ritual e entrar na vida de essência de adoradores, de pessoas avivadas. Então, Salmo 78, de 4 a 7. Não os encobriremos aos seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez. Porque Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, e pôs uma lei em Israel, e ordenou aos nossos pais que a fizessem conhecer a seus filhos, para que a geração vindoura a soubesse, e os filhos que nascessem se levantassem e a contassem a seus filhos, para que pusessem em Deus a sua esperança, e se não esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos. Fazer isso é dar esperança aos nossos filhos. Quando eles não tiverem no mundo esperança, acharão em Cristo a esperança. Mas isso só vai estar ali se for colocado. Por isso Deus falou: prega na testa, prega na mão, fala onde estiver andando, fala em casa, fala no caminho, fala lá na frente, escreve na parede, escreve nas portas. Você já imaginou uma casa cheia disso? O que Deus está querendo desse povo? Doutrine vossas vidas na minha palavra. O relacionamento cristão com os filhos, Efésios 6:4. E vós, pais, não provoqueis a ira vossos filhos, mas criai-os na doutrina e a admoestação do Senhor. Ira é quando você faz injustos, coisas injustas.
Então você provoca, essa é a ira que ele está dizendo para não provocar. Porque tem filho que apanha e fica irado, né? Esse aí você pode provocar, se for preciso, educar. Mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. A admoestação aqui é chamar a atenção com veemência. Exortar é chamar com amor. Admoestar é chamar com veemência. 3:21 de Colossenses: vós, pais, não irriteis a vossos filhos, para que não percam o ânimo. Trabalhe com os filhos, de tal maneira que eles entendam que o que está sendo feito é o justo, e não cometa injustiça. Não diga ao seu filho, não coma o picolé, se você está comendo. Diga a ele para não fazer o que você não está fazendo. Lembra de Mahatma Gandhi? A mãe e a filha chegaram: Mahatma Gandhi, meu filho come açúcar demais e ele está com problema de saúde. Diga para o meu filho não comer açúcar. Ele disse: volte daqui 2 semanas. Disse: como assim? Volte aqui daqui 2 semanas. E ela voltou daí 2 semanas e falou: aqui está meu filho, o negócio está. Ele disse: tudo bem. Aí olhou para o filho e falou: não coma açúcar mais. Aí ele olhou para ele e disse: mas como assim? O senhor esperou 2 semanas para falar isso aí para o meu filho? Aí ele disse: é porque antes eu comia açúcar. Esse é uma pessoa de caráter. Para eu falar, para não fazer, eu também não posso fazer. Pastor José Brandão Porto, pastor da Assembleia de Deus Madureira, um homem que fez uma obra linda, um ministério lindo. Então, como ele fez parte da igreja lá antiga, na época que era proibido tomar Coca-Cola, tomar refrigerante, poderia ter continuado, porque isso faz mal demais, né? E aí, eles na época chegaram a excluir pessoas porque tomaram Coca-Cola. A igreja fazia isso, no exagero, né? E aí, até os dias finais do pastor Zé Brandão Porto, ele não tomava Coca-Cola. Porque ele dizia: eu excluí pessoas por causa disso. Eu não sou digno de tomar. Você entende o que é isso? Ter caráter. Se você faz, não peça que ninguém pare. Pare você primeiro e depois fale. A disciplina dos filhos. Hebreus 12:7. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há quem o pai não o corrija? E aí o contexto vai falar das correções dos pais biológicos também. Aquela sem proveito eterno, mas a correção do Pai que fez os céus e a terra é para nos santificar para a eternidade. Provérbios 19:18. Castiga teu filho enquanto há esperança, mas para o matar não alçarás a tua alma. Castiga o teu filho, mas não ao ponto de matá-lo. O que ele está dizendo aqui? Você precisa colocar essa criança no lugar certo. Custe o que custar. E o custe o que custar meu aqui não é dizendo se precisar matar, se precisar, por favor. Custe o que custar é dentro da disciplina bíblica. Custe o que custar pelo coração, pelas palavras que você pode ouvir de um filho por causa disso. Mas faça a sua parte. É melhor você no caixão, alguém dizendo, nunca abriu mão das coisas certas, do que você no caixão e dizendo, errou demais em nos deixar viver do jeito que vivemos. Os efeitos, está gostando do estudo? Os efeitos do avivamento na vida pessoal. Primeiro, o crente avivado é alegre. O que eu disse? Esdras 3:11 e 13.
e cantavam a reveses, louvando e celebrando ao Senhor, porque é bom, porque a sua benignidade dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com grande júbilo, quando louvou o Senhor pela fundação da casa do Senhor, de maneira que não discernia o povo as vozes de alegria das vozes do choro do povo, porque o povo jubilava com tão grande júbilo, que as vozes se ouviram de muito longe. Alegria. Por quê? Porque eles voltaram ao Senhor. Porque agora a casa de Deus está levantada, há um lugar de culto. Eles voltaram, o Senhor agora está olhando para eles. Eles fizeram um pacto, uma aliança, um concerto com Deus, e eles estavam alegres. Havia avivamento. Neemias de 8 a 11, Neemias e Esdras são os livros da mesma época, os dois também, etc. Esdras, o copista, o sacerdote, aquele que pregou a pregação do avivamento. Neemias, aquele que voltou para cercar a cidade, o governador, etc., os dois juntos, e o povo estava feliz, porque eles fizeram uma nova aliança, aleluia, eles estavam agora avivados. Provérbios 19, 18, castiga teu filho, não é isso aqui, Neemias 8, 10, portanto não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. A alegria do Senhor produz fortalecimento espiritual. Eu me alegrarei no Senhor, ainda que a figueira não floresça, ainda que o mal assole a terra, eu me alegrarei no Senhor. O Senhor é a minha bandeira, Jeová é a minha vitória, Ele fortalece os meus pés, como os pés das corças. O crente avivado não teme a morte. Daniel 3, 12, 17 a 18, mesmo diante das circunstâncias, há alguns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província de Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti, e teus deuses não servem, nem a estátua de ouro que levantaste adoram. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, diz Sadraque, Mesaque e Abednego, eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Homens firmados, poderiam dizer, vamos usar de sabedoria aqui, falar que nós vamos, mas nós não vamos. Não. Esse é o momento de confessar Jesus, é o momento de confessar a Deus, e se é um momento de confissão, se é ou não de Deus, abra a tua boca e assuma a sua fé. E isso aqui é diante da fornalha de fogo, diante da cova dos leões, Daniel 6,10, Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e orava no seu quarto e janelas abertas da banda de Jerusalém. 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Não há medo se alguém está servindo a Deus e tem consciência disso. O crente avivado é santo, uma condição indispensável para ver Deus. Hebreus 12, 14, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém, nem pastor, nem vice-deus, nem bispo, nem arcanjo, ninguém verá o Senhor. Tem que seguir a paz e a santificação. Seguir aqui é perseguir, correr atrás, buscar. Também, 1 de Pedro 1, 15 e 16, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está, sede santos, porque eu sou santo. É o modelo de vida.
É o alvo da vida do crente que quer ser avivado, que quer morar no céu. Santidade, 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 pureza. Elinaldo Renovato diz: íntegro é aquele que faz o que diz e diz o que faz. É o que dá testemunho dentro e fora de casa, dentro e fora da igreja, seja na presença ou na ausência dos seus líderes. Ele também diz: para muitos, as expressões eu te amo, gosto de você, e outras são coisas do passado. Sem essas pequenas coisas, o casamento torna-se azedo, sem graça, e pode abrir brecha para a ação do inimigo. Vai aparecer alguém dizendo eu te amo. E aí vai mexer com a pessoa. Por quê? Porque a pessoa está carente. Se não tiver avivamento, por isso tantos lares sendo destruídos. Ele também diz: o crente deve dedicar tempo para a esposa, reservar tempo para conversar com ela, ter diálogo, saber ouvi-la e vice-versa. 1 Timóteo 5,8: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Tem que cuidar. Tem que dar atenção. Tem que se dedicar. Que Deus toque no coração dos crentes para que aprendam que a primeira igreja é a sua família. As primeiras almas que devem ser salvas são os seus familiares. É preciso que o cristão, principalmente se for obreiro, dê mais atenção aos seus filhos. Não adianta dar glórias a Deus no púlpito ou nas igrejas se há uma família infeliz em casa. Um crente normalmente é apático, acomodado e indiferente à realidade espiritual ao seu redor, quando não tem o avivamento espiritual. Ele muitas vezes congrega e frequenta os cultos, mas deixa de ir ao templo para adorar a Deus, caso haja algum evento que considere importante. Todas essas palavras são de Elinaldo Renovato. O crente não avivado prefere ir à praia, ao shopping, ao cinema e até ao supermercado nos dias de culto. Elinaldo Renovato. Meus irmãos, o caráter e o testemunho exemplar são frutos de uma vida cristã avivada. Todo crente pode ter uma vida pessoal avivada, desde que em todos os momentos e lugares esteja em comunhão estreita com o Senhor. Fique sobre os pés. Uma vida de devoção contínua, de intimidade e comunhão com Deus, resulta em bênçãos sem medidas, que abrangem o crescimento pessoal e o bom relacionamento com a família e com os amigos. Revista Ensinador Cristão. 1 de João 4,7. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Portanto, irmãos, como diz Tozer, como experimentar um avivamento pessoal? Tozer diz 10 coisas, vou citá-las. Sinta-se completamente insatisfeito consigo mesmo. Prestou atenção? Vou repetir para você prestar atenção, você que não prestou. Sinta-se completamente insatisfeito consigo mesmo. Não, você não vai deixar Jesus ocupar a sua vida se estiver satisfeito com você. Negar a si mesmo, deixar Jesus assumir o centro é quando você está insatisfeito consigo. Não quero esse camarada aqui reinando, não.
Não quero essa pessoa aqui governando, eu quero o meu Senhor. Eu quero realmente dizer, já não vivo eu, Cristo vive em mim. Vou passar mais rápido pelos outros. 2, decida-se vigorosamente por uma radical transformação de sua vida. 3, coloque-se no caminho da bênção. 4, faça um cuidadoso trabalho de arrependimento, sincero, profundo. 5, faça restituição onde quer que seja possível. Comprou, paga. Roubou, devolva. Falou mentira, conserta. 6, ajuste a sua vida ao Sermão do Monte e a outros tantos textos do Novo Testamento destinados a nos instruir no caminho da justiça. 7, haja com seriedade. 8, de forma deliberada, reduza seus próprios interesses. 9, comece a testemunhar. 10, tenha e mantenha a fé em Deus. São conselhos de vida. São conselhos para um homem avivado. Feche os seus olhos. Curve sua cabeça. Aprendemos alguma coisa neste dia? Se você fosse convidado a nomear a coisa mais importante que você ouviu nesta noite, qual seria? Preste atenção nisso. Se você fosse convidado a nomear a coisa mais importante que você ouviu nesse estudo, qual seria? Porque a coisa mais importante é aquela que atingiu você de cheio. Que a sua alma esquentou, aqueceu, dizendo, isso é para mim, eu preciso. Medite nisso. Quem sabe poderás pontuar outras. Deus quer nos dar avivamento, mas tem que ter fome na alma, desejo na carne, nos ossos, mesmo numa terra seca. Rabasurakai, Rikanaim Bashevanai. Ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada Te buscarei, a minha alma tem sede de Ti, a minha carne Te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água, para ver a Tua fortaleza e a Tua glória, como Te vi no santuário. Porque a Tua benignidade é melhor do que a vida, os meus lábios Te louvarão. Assim eu Te bendirei enquanto viver, em Teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma se fartará como de tutano e de gordura, e a minha boca Te louvará com alegres lábios. Quando me lembrar de Ti na minha cama e meditar em Ti nas vigílias da noite, porque Tu tens sido o meu auxílio. Jubiloso cantarei, refugiado à sombra das Tuas asas. A minha alma Te segue de perto, e a Tua destra me sustenta. Contempla o Senhor, anela pela presença. Haja em nós arrependimentos, haja em nós humildade para receber essa palavra, haja em nós sinceridade
conosco. Senhor, preguei, ensinei. Que a tua palavra encontre corações sinceros, decididos a colocá-la dentro de si e praticá-la. Que o Senhor ajude os esposos, as esposas, os filhos, os pais. Que o Senhor ajude as famílias. Derrama avivamento sobre nós. Caia sobre nós o teu Espírito. Que hajam, Senhor, reconcílios, confissões, arrependimentos e um quebrantamento tal que o Senhor decida derramar sobre nós o avivamento. Eu não posso, mas tu podes. É a minha oração. Em nome de Jesus.